Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e hoje nós vamos dar continuidade na série Projetos Arduinos. E no episódio de hoje a gente vai fazer um projeto bastante simples. A gente vai estar montando um semáforo. E a simplicidade desse projeto é justamente para a gente começar a entender como a gente faz a parte de programação, a parte de software, junto com a parte de hardware, a parte onde a gente faz as ligações dos componentes eletrônicos. Então, depois da vinheta, a gente já vai começar a fazer as ligações dos componentes e, posteriormente, a parte da programação. Roda a vinheta, produção. Bem, pessoal, vou estar mostrando para vocês como é que eu fiz as ligações e quais são os componentes que eu estou utilizando para a gente poder fazer o nosso semáforo. Então, eu estou utilizando aqui o Arduino Nano. Ele é um Arduino menor do que o Arduino Uno, ele é mais compacto e eu estou utilizando ele porque eu já soldei aqui os terminais nele e esses terminais eu posso estar colocando aqui no protoboard. Então nós temos aqui 3 resistores, esses 3 resistores, cada um vale 470 ohms, eu tenho 3 LEDs, verde, amarelo e vermelho, e aqui eu tenho alguns fios jumper, que são utilizados para fazer as conexões. Então, como é que eu fiz aqui as ligações? Eu peguei o GND aqui do Arduino e eu estou conectando esse fio preto lá do terminal do GND para esse furo aqui do protoboard. Esse furo aqui do protoboard, ele está interligado com todos os outros furos dessa mesma linha. Então, se você observar aqui essa linha azul, ela indica que todos esses furos aqui, ó, que estão ao lado dela, eles estão conectados. Então, quando eu conecto do GND para esse furo, eu estou dizendo que todos esses furos vão passar a ser GND. Então, eu peguei a parte negativa de cada LED, dos terminais aqui de cada LED, e estou conectando nesses furos. Com isso, o GND está pegando desse lado aqui, ó, de cada LED. Do outro lado de cada LED, eu estou conectando um resistor de 470 ohms. Então, cada LED está recebendo aqui em série esse resistor de 470 ohms. E cada resistor aqui, ele está fazendo contato com esse fio jump. Então, esse resistor faz contato com esse resistor faz contato com esse, e esse resistor faz contato com esse. E cada resistor, na realidade, está sendo interligado pelo pino do Arduino. Então, esse primeiro resistor aqui, ele está conectado no pino 2. Esse outro resistor aqui está conectado no pino 3. E esse outro resistor está conectado com o pino 4. Então, nós temos aqui a ligação básica de como é feito as conexões dos LEDs, representando cada lâmpada, dos resistores ao Arduino. Então, pessoal, aqui está a nossa IDE, onde a gente vai fazer a codificação e depois fazer o upload lá para o nosso Arduino. Lembrando que essa IDE, por padrão, ela já coloca essas duas funções, void setup e void loop. E aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou definir os pinos que foram utilizados lá no Arduino para ligar as 3 lâmpadas, ou os 3 LEDs, que são os LEDs verde, amarelo e vermelho. Se você se lembra, nós conectamos esses 3 LEDs, cada um em um pino, que foram os pinos 2, 3 e 4. Então, a gente vem aqui e vai definir esses pinos. Para definir esses pinos, nós vamos criar variáveis e botar o tipo dessas variáveis como tipo inteiro. Então, venho e faço assim, ó. Ponho int de inteiro, vou dar um nome para a variável que vai representar os pinos. Para o pino 2, que está ligado
o LED verde, eu vou colocar verde. Essa variável vai receber o número 2, que corresponde ao pino 2 lá no Arduino. Ponto e vírgula, aí eu copio essa variável, colo aqui, cola aqui. E aí é só eu mudar. Agora vai ser o amarelo, que vai ser o pino 3, então eu altero para o 3, depois o vermelho. E aí eu altero o pino aqui para o 4. Então eu estou definindo aqui as variáveis que vão representar os pinos que estão conectados, os LEDs. Então eu tenho verde, o amarelo e o vermelho nos pinos 2, 3 e 4. Pronto, depois que eu determinei aqui os pinos de entrada, aqui nessa função void setup, eu tenho que dizer para o programa o seguinte, ó, assim que o programa começar a rodar, eu quero definir que esses pinos que eu estou colocando ali, o 12, o 13 e o 4, eles vão ser pinos de saída. Ou seja, se por acaso esses pinos tivessem conectados nele botões, seriam pinos de entrada. Só que o que estão ligados neles são os LEDs, são pinos de saída. Então eu tenho que falar para o programa que esses pinos são pinos de saída. E como é que a gente faz isso? A gente coloca uma função chamada pinMode. E essa função, ele recebe 2 parâmetros. Que parâmetros são esses? É o pino, o número do pino que você está definindo, e se esse pino é de entrada ou saída. Então, se eu estou determinando que ele é de saída, então eu vou colocar aqui, ó, verde, que é o meu pino, vírgula, output. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, o modo do pino. Qual pino? Pino 2. Esse pino 2 vai ser o quê? Entrada ou saída? Saída. Então, eu coloco output. Se ele fosse entrada, eu colocaria aqui input. Como os 3 pinos são os pinos de saída, então eu coloco o pino 2 output e vou copiar isso aqui, Ctrl C, colar e vou fazer para os outros 2 pinos. Agora, para o amarelo e para o vermelho. E coloco aqui o vermelho. Por que eu não estou colocando aqui o número? Eu poderia colocar o número aqui? 2, 3 e 4. Poderia. Mas se o programa fosse muito grande, se eu quisesse trocar essa pinagem, eu teria que trocar em todo o código. Então, é mais fácil eu determinar uma variável e colocar essa variável ao longo do programa. Se eu quisesse fazer a mudança de pino, é só eu mudar aqui em cima. Ó. Se eu colocar aqui, ó, 8, todos os lugares que tiverem a variável verde vão receber o pino 8. Então, ficaria muito mais fácil. Então, por isso que eu estou colocando a variável e não o nome. E agora, a gente já determinou, já foi lá no void setup e já disse, ó, o Arduino, os pinos 2, 3 e 4 são pinos de saída. Então, já determinei isso para ele. Agora, aqui no void loop, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer com que o LED verde acenda e o amarelo e o vermelho fiquem apagados. Depois de um determinado tempo, o LED verde apaga, liga o amarelo, fica um determinado tempo. Depois o amarelo apaga e liga o vermelho e fica um determinado tempo. Depois esse loop se repete. Então, como é loop, ele vai ficar se repetindo indefinidamente. Então, a gente vai colocar o primeiro código aqui e depois a gente vai copiar e colar para poder facilitar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um método chamado digitalWhite, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Esse método, ele recebe 2 parâmetros. Quais são esses 2 parâmetros? O pino
que eu quero escrever e se esse pino vai receber nível lógico alto ou baixo. Lembrando que nível lógico alto, ele recebe 5 volts. Nível lógico baixo, ele recebe 0 volts. Então, aqui dentro, como parâmetro, eu vou estar colocando o pino e se esse pino vai receber nível lógico alto ou baixo. Então, ó, eu vou colocar o pino verde, ele vai receber nível lógico alto. Os outros pinos vão receber nível lógico baixo. Então, eu venho aqui, ó, copio esse código, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Eu pego aqui o amarelo, Ctrl C, Ctrl V e coloco low. Pego o vermelho, Ctrl C, Ctrl V e aqui, ó, low. Então, ó, quando eu entrar nesse loop, a lâmpada verde vai receber height, ou seja, 5 volts, aí vai acender o LED verde, o LED amarelo e o vermelho não vão acender porque vão estar recebendo 0 volts. Aí eu vou colocar aqui um delay, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, vou botar aqui de 5.000 milissegundos. 5.000 milissegundos significa que eu tenho aqui 5 segundos. E aí, depois de 5 segundos, eu quero que aconteça o quê? Que o LED verde apague e ligue o amarelo, não é isso? Então, eu vou copiar esse código aqui todo, ó, todo esse código, Ctrl C, dá Enter, Ctrl V. Agora, ó, o verde apaga e agora eu quero que o amarelo acenda. Então, height. E aí, o vermelho continua apagado. Agora eu vou colocar o tempo de 2.000 milissegundos, ou seja, 2 segundos. O amarelo vai ficar ligado durante 2 segundos e depois disso eu dou Enter aqui e Ctrl V de novo. Agora o verde continua apagado, low, o amarelo low e o vermelho height. E o vermelho vai ficar aceso, vou botar aqui, ó, 4.000 milissegundos, ou seja, 4 segundos. Quando acabar esses 4 segundos, ele volta aqui para cima e liga o verde de novo durante 5 segundos. Depois de 5 segundos, apaga o verde, liga o amarelo fica 2 segundos, depois apaga o amarelo, liga o vermelho e o vermelho fica 4 segundos. Aí esse loop vai ser eterno. E aí a gente vai ter a sequência das lâmpadas ligando e desligando como se fosse um semáforo na vida real. Depois que finalizar o código, agora nós temos que fazer o upload para o nosso Arduino. Então, antes de fazer o upload, a gente tem que ver qual é o Arduino que a gente está trabalhando e qual é a porta de comunicação que o nosso Arduino está conectado. No meu caso aqui, eu estou utilizando o Nano e ele está na porta COM 4. Então, eu venho aqui, ó, clico aqui e vejo a porta de comunicação, nesse caso é a porta COM. E agora eu venho aqui e vou escolher o meu board, que é o Nano. Então, vem aqui, ó, Arduino Nano. E clico OK. Nessa IDE mais nova, se eu fizer apenas isso, tá, ele não vai funcionar. Por quê? Eu acho que essa IDE ela não atualizou a parte de comunicação desse Arduino Nano. Então, para ela funcionar, você tem que fazer o seguinte. Depois que você selecionar o Nano e a porta COM aqui, você vem aqui em Tools, vem aqui em Processor, coloca isso aqui, ó, ATmega Old Bootloader. Clica nesse aqui, que aí sim o teu Nano vai funcionar. Agora, se você estiver utilizando o Arduino Uno, aí não precisa fazer isso. Agora você vai poder fazer o upload. Quer clicar aqui, ó, upload, ele vai fazer o upload, tu vai aguardar alguns segundos, ó,
já foi feito o upload. Agora a gente vai lá no nosso circuito. Então, pessoal, agora a gente está vendo aqui, ó, que tem o vermelho, ó, depois vai para o verde vai ficar em torno de 5 segundos, depois vai para o amarelo vai ficar em 2 segundos, depois vai para o vermelho. E aí, acabando o vermelho os 4 segundos, volta para o verde, do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho. E aí nós temos essa sequência que forma o nosso semáforo. Então, o nosso circuito está funcionando como deveria funcionar, perfeitamente. No próximo episódio, a gente vai dar uma melhorada nesse circuito. A gente vai colocar um botão para ligar e desligar o semáforo, enfim. A gente vai estar dando uma pequena melhorada nesse circuito. Mas é para vocês verem que com Arduino dá para fazer projetos bastante interessantes. É claro que a gente está começando aqui com um projeto simples, mas é justamente para a gente poder se familiarizar tanto com as partes das conexões dos componentes no Arduino, quanto da parte da codificação. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Lembrando que vão vir mais projetos pela frente e projetos interessantes. Se você estiver gostando desse conteúdo e se você puder me ajudar, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários aqui embaixo, que isso ajuda muito. A gente está produzindo novos conteúdos para vocês. E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.